Esse homem era Jessé. E por que esse homem era um homem de destaque? Por que ele era um homem de destaque? Primeiro, por estar citado na Bíblia como um líder, um dos anciãos da cidade, do local. O ancião era considerado um sábio, um conselheiro, era pessoa respeitada, pessoa de destaque, era cabeça de família. Então, por ter o nome dele citado na Bíblia e a origem dele, então ele era uma pessoa importante. Se ele não fosse uma pessoa importante, uma pessoa de destaque, não teria o nome dele citado, nem a origem, a cidade natal dele e nada disso. Então aqui diz que era Jessé, de uma região chamada Efrata, da cidadezinha de Belém, de Judá, porque tinha outra cidadezinha Belém em outro lugar. Então vê que a Bíblia é específica, diz o nome do homem, a origem de nascimento, o local dele. Ele era uma pessoa conhecida, se tornou até conhecido do rei Saul. Então nós vamos ver que ele era um homem importante, um homem que tinha um certo destaque, na verdade. É o que dá para entender por essa situação aí. Ele tinha uma família abençoada, isso faz uma pessoa se destacar. Sim ou não? Sim. Tem aqueles que se destacam para o mal, quando tem uma família com uma tragédia. Todo mundo fica sabendo, né? Da tragédia que é aquela família. Agora, deixa eu falar. Deus quer fazer o contrário. Deus quer abençoar para que a sua família se destaque com a bênção de Deus. Tá certo? Então, o Jessé tinha uma família abençoada. Então ele era um homem destacado, respeitado, por ser um ancião, um líder, e por ter uma família abençoada. Ele tinha destaque nisso. Isso lhe trazia respeito na cidade onde ele estava. E pode observar, quando você tem famílias bem conceituadas, pessoas respeitam. Até quando alguém quer apontar o dedo e fala, não, aquela família não é assim. Então, são famílias que gostam de respeito, de conceito. Claro que na sociedade sem Deus tem muita gente que é só fachada. Tu vai ver uma podridão, mas procura manter uma aparência. A igreja não é assim. Nós estamos falando de alguém que tem Deus na vida, né? E ele então se tornou uma pessoa próspera e uma pessoa de uma família abençoada, uma família de destaque. Agora a Bíblia diz assim, era um homem que tinha 8 filhos. E era um homem avançado em idade nos dias do rei Saul. E para a época, e não deixa de ser até hoje, uma pessoa avançada em idade significava uma pessoa que gozou da bênção de Deus. E quando alguém era cortado a sua vida muito cedo, jovem, era sinal de maldição e desonra para aquela família. São princípios bíblicos. Quando Deus cortava da terra a geração, a sequência, ou muito jovem, por causa de pecado, por causa de maldição, de coisas que a pessoa se meteu. Então era cortado. Agora, quando alguém tinha uma longa vida, isso é até hoje promessa de Deus, significa uma pessoa aprovada por Deus e abençoada por Deus, e Deus prospera por muitos anos de vida, até ver os filhos dos seus filhos, até quarta geração, coisa assim. Então é sinal de bênção de Deus na vida. Então o Jessé, que chegou a uma longa vida, diz que ele já era avançado em idade entre os seus, destacado, dá a entender que ele era um dos mais velhos, né, em idade na região, e tinha 8 filhos. Aleluia! Isso era uma honra dentro daquela cultura, daquela também. E era uma honra para uma pessoa ter 8 filhos homens, né? Sinal honroso e de bênção para a vida dele. Quem não quer ser honrado, abençoado e destacado? Todos querem, né? Sim ou não? Amém. Com certeza você quer que a sua família seja honrada, respeitada na cidade onde você está, você mora, onde você passa, que você seja um destaque, não para a sua vaidade,
para a honra e glória do Senhor, nosso Salvador. Você quer isso e Deus também quer isso. Então o que impede que isso aconteça? Os pecados, os erros, que às vezes impede, às vezes atrapalha. O que é que Jessé tinha para ser um homem abençoado? Acredito que essa seja a pergunta que dá, né? Interrogação. O que é que Jessé tinha para ser um homem abençoado? O que ele tinha para merecer esse destaque na palavra de Deus na história? Primeira coisa, ele era um homem que temia a Deus. E a Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio? Comece por temer a Deus. E aquele que ganha alma para Deus, sábio é. Então começa por aí. Teme a Deus, serve a Deus, e a bênção de Deus vai estar sobre você. Você vai ser uma pessoa sábia, vai saber dirigir e conduzir seu lar, sua família e tudo mais. Teme a Deus. Então o Jessé, ele tinha esse negócio, ele temia Deus e respeitava o homem de Deus. Aonde nós vemos isso? O Senhor chamou o profeta Samuel. Samuel, até quando tu vai ficar aí tendo dó de Saul, que eu já rejeitei como rei? Tá bom, Senhor? O que eu faço? Pega o teu vaso de azeite, vai à casa de Jessé, aquele homem lá de Belém. Deus conhece o nome dele e o endereço dele, amém? Deus sabe o seu nome e o seu endereço. Aleluia. Deus não perde o endereço daquele que é amado dele, daquele que busca ele. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus sabe que tem endereço lá em Cachoeirinha, né, Wagner? Eu não sei o nome da rua, nem da casa, mas Deus sabe. Aleluia. Quando Deus escolhe e ama uma pessoa, e essa pessoa dá valor para isso, está registrado lá no céu o nome e o endereço do fulano. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quando Deus precisou de um vaso, de um servo para a obra, para o projeto dele, Samuel, tu é meu profeta. Tu tem um vaso de azeite na mão para ungir o meu rei, que eu escolhi para reinar em Israel. E sabe onde é? Eu vou te dar o endereço dele, tu vai lá. Aleluia. Vai lá. Deus sabe. Deixa eu te contar uma coisa. Ontem nós estávamos lá no Butiá, né, irmão Cláudio? Lá no Butiá ontem, irmão Cláudio, irmão Cláudio, chamou o profeta Isaías lá. Não o Isaías da Bíblia, outro Isaías. E aí no dia contou, o irmão Toninho contou de novo para os irmãos lá aquele testemunho de quando ele teve doente. E que a irmã Lourdinha orou e pediu que Deus mandasse alguém que não conhecesse, que não soubesse da história, que Deus mandasse alguém lá para falar com eles. E sabe o que aconteceu? Um irmão de uma outra igreja, de uma cidade para o lado de Pelotas, não lembro lá na cidade, disse para aqueles lados, que é supervisor de vendas de umas desses negócios de esses lanchezinhos, essas coisas tipo batatinha, sei lá, essas coisas assim. O homem é supervisor das vendas e anda pelas cidades da região lá, fazendo negócio. Sabe o que aconteceu? O homem estava passando na faixa e o Espírito Santo disse para ele: entra nessa cidade e vai na igreja Assembleia de Deus orar com. O homem não sabia onde, entrou na cidade, foi na outra igreja, Assembleia de Deus lá, e disse: não, aqui não é. E o Espírito Santo dirigiu ele para outra rua, lá ele foi, passou pela rua de trás da igreja, e o Espírito Santo foi dirigindo ele: agora dobra aí, e entrou e saiu na frente da igreja. E o Senhor desceu aqui. Ele entrou lá, os irmãos receberam ele e disseram: olha, vocês não estranhem aí, mas
Eu sou servo de Deus, sou diácono, não era nem um pastor, não sou diácono na igreja. Glória a Deus. Sirvo a Deus, deixo o nome da igreja, a igreja Batista, lá de região. Eu estava passando na faixa e o Espírito Santo me mandou chegar aqui. Eu precisava interceder em oração por algo, por alguma luta difícil de vocês aqui. Eu não estou derrando. Deus sabe o endereço ou não sabe? Amém. Não era só do GC daquela que Deus sabia, Deus sabe onde eu e você morar. Então esse GC, ele era respeitado, ele teve destaque primeiro porque ele temia Deus. Depois porque ele respeitava o homem de Deus. Samuel tomou o vaso de azeite e foi a Belém. Quando ele entrou em Belém, naquela época era um vilarejozinho pequeno. Quando o profeta foi entrando em Belém, diz que os anciãos, incluindo Jessé, claro. Quem eram os anciãos? Os líderes, os cabeças de família. Que eram os conselheiros da época. Respeitados. Diz que eles tremeram. Sabe o que é isso? Saiu ao encontro do profeta e eles tremeram. Jesus. E perguntaram: homem de Deus, é de paz a tua vinda aqui? Glória a Deus. Está entendendo isso? Aleluia. Agora, poucos dias eu fui na casa de uma pessoa aqui da igreja. Pastor, o senhor na minha casa, o que foi que eu fiz dessa vez? Calma, o que houve? Não, o senhor vinha aqui, o que está acontecendo comigo? Não está acontecendo nada, Deus mandou aqui para orar, abençoar a sua vida. Ministrar uma bênção para você, Deus mandou aqui para orar contigo. Tem aquelas coisas ali depois, né? Brincadeira. Mas esses homens tremeram. O que é isso? Respeitavam o homem de Deus. Aleluia. Eles eram líderes, não eram crianças, eram os anciãos, líderes do povo. Incluindo Jessé, que era, diz aí, ancião, líder. Tremeram diante do profeta e perguntaram: é de paz a tua vinda? Ou vem açoite? Ou vem juízo? O que é? Não, é de paz. Eu vim aqui para sacrificar ao Senhor, para adorar a Deus com vocês. Amém? Amém. Aleluia, é de bênção. Então ele temia a Deus e ele respeitava. E ele levava a sua família para a consagração. Agora aqui, nessa questão, muitas vezes a gente está pregando, ministrando uma palavra como esta, e é bom, mas muita gente esquece. Agora é importante dar alguns testemunhos, contar algumas coisas. Como isso que eu estou falando, que eu já falei, mas também outras coisas desagradáveis. E a gente já tem alguma história aqui em Sapiranga, por incrível que pareça. Como eu disse no início do culto, não é tão glorioso, gostoso um ambiente como esse amor de Deus desenvolvendo, essa adoração. A gente passa a amar cada vez mais a igreja, cada irmão, cada pessoa que está aqui, e amar Jesus pelo que Ele está fazendo, por esse amor, essa coisa tão gostosa como o nosso período de adoração de louvor aqui esta noite. E o vídeo do profeta ali, que criança. Deus tem abençoado essas famílias. Eu me lembro vendo crianças, pensa que era de cola como aquele ali que está alegrando a vontade ali. E hoje eu vi aqui na frente louvando a Deus. Isso é bênção. Isso é bênção. Irmão, você tem testemunhado do menino ali que com 2 meses de idade teve desenganado dos médicos para o morto. Hoje está aqui louvando a Deus. Essas coisas enchem o coração da gente. Enche o coração da gente. Então esse amor, essa coisa que envolve a gente aqui, vendo essas bênçãos, esses testemunhos. A Heloísa ali está coisa. Heloísa, né? Coisa mais linda.
Esse casal fez um matrimônio, então já vai entrar para participar da Santa Ceia. Depois vocês dão os parabéns para ele. Entendeu? Fui tomar uma água. Foi tomar água. Graças a Deus. E essa menina abençoada aí, né? A gente chegou, o Evandro, com a boca lá na orelha. Nós temos um menino, ô glória. Vai ser menino, está ali o menino. Benção pura ali. Então a gente se alegra com isso, né? E de ver essas crianças. A Ana Rosa ficou muito feliz de ver a Bruna louvando aqui com o grupo, né? Vou levar esse grupo cantar lá no Butiá, hein? É verdade. Prepara esse grupo aí, nós vamos para uma caravana logo para lá. E Deus tem se abençoado, a gente se alegra. Agora o que eu estou falando assim sobre respeitar, temer a Deus, é muito sério. Então Deus tem abençoado pessoas. Agora, infelizmente, temos testemunhos tristes. E eu tenho que falar para chamar atenção. Eu não vou dizer nomes por consideração, enfim. Mas tem uma pessoa que muitos de vocês aqui não conheceram. Só aqueles bem mais tempo. Que um dia nos desrespeitou dentro da igreja. Dentro da igreja. Revoltou, recusou a mensagem de Deus, até algo que Deus mostrou para minha esposa falou para essa mulher, e ela xingou, se revoltou. Entendeu, irmãzinho? Foi meio dramático os inícios por aí. Aí essa pessoa estava numa certa rebeldia. Outras pessoas quiseram ir lá, e eu disse, não vão, deixa Deus tratar do assunto, na hora certa eu vou lá. Porque eu faço, porque eu que sei, porque o pastor não manda, não sei o quê, eu faço o que eu quero. Essa pessoa perdeu a família, marido, filho, voltou para o vício, na prostituição, não sei o que levou. Virou uma miséria. Miséria. Ninguém que desrespeita a autoridade delegada por Deus prospera. Gera tragédia. Ainda mais blasfemar, murmurar uma mensagem de Deus, dada pelo Espírito de Deus. Não pela pessoa, é pela autoridade de Deus. Lembra do que o pastor Zaqueu ministrou aqui no nosso ensino sobre princípios de autoridade no reino de Deus? Essas coisas. Deus. Então o José tinha destaque porque ele temia Deus e respeitava o homem de Deus. Teve outros casos aqui, semelhante a esse. Teve outros que estão desviados, porque não aceitaram o conselho, rejeitaram a palavra de Deus e, em alguns casos, até nos afrontaram. E hoje estão colhendo